Lightburn inclui várias ferramentas que auxiliam na criação de designs originais ou na alteração de designs existentes. Uma delas é a ferramenta Editar Nós, usada para editar os nós, linhas e curvas que compõem uma forma. Mas o que é um nó? Às vezes conhecidos como pontos de ancoragem, são pontos ao longo de uma linha ou curva que definem um caminho. Cada forma ou gráfico vetorial é composto por um ou mais desses caminhos. Ser capaz de editar esses nós oferece controle preciso para modificar e reparar gráficos. A ferramenta de edição de nó está localizada na barra de ferramentas esquerda, abaixo da ferramenta polígono. Passar o mouse sobre o botão exibe a dica de ferramenta, onde você pode ver as ações que ele pode realizar, junto com a tecla associada a cada uma delas. Para utilizar a ferramenta Editar Nós com um determinado gráfico, algumas condições devem ser atendidas. Primeiro, eles devem ser caminhos. Usar qualquer uma das ferramentas básicas de criação para fazer retângulos, elipses, polígonos e até mesmo texto não criará gráficos considerados caminhos pelo Lightburn. Isso significa que se você selecioná-los e clicar na ferramenta Editar Nó, não haverá nenhum nó presente. Primeiro você precisa selecionar todas essas formas, clicar com o botão direito e escolher Converter em caminho. Agora, ao voltar para a ferramenta de edição de nós, você verá nós e poderá usar todas as funções da ferramenta. É importante saber que ao converter uma forma ou texto em um caminho, você não poderá mais modificar as propriedades da forma ou do texto. A seguir, para editar os nós de um objeto, ele não deve ser agrupado com nenhum outro objeto. Aqui está um arquivo vetorial importado no qual desejo fazer algumas alterações. Podemos ver que ele está ativo pelas linhas onduladas em movimento, mas quando clico na ferramenta Editar Nós, nada acontece. Isso ocorre porque as formas desse vetor estão agrupadas. Você pode dizer que está agrupado porque o padrão de seleção mostra pontos e traços em vez de apenas traços simples. Podemos desagrupar nossas formas clicando na silhueta de uma única pessoa na barra de ferramentas superior. Agora, quando clicamos na ferramenta Editar Nós, ela exibe todos os nós, linhas e curvas que compõem nosso gráfico. Cada um dos quadrados e círculos ao longo dos caminhos representa nós, sendo os círculos suaves e os quadrados os cantos. Nós suaves, ou nós de canto com curvas em um ou ambos os lados, terão alças que permitem manipular as curvas. Para nós suaves, as alças sempre formarão uma linha reta. Você pode puxá-los e torcê-los para alterar o tamanho ou o ângulo da curva, mas o caminho resultante sempre será uma curva suave em cada lado do nó. Por outro lado, as alças nos nós de canto se movem independentemente umas das outras, permitindo obter uma ponta nítida ou ter uma curva em um lado do nó e uma linha no outro. Se houver linhas em ambos os lados de um nó, não haverá nenhuma alça. Cada caminho terá pelo menos um nó maior em verde. Isto representa o ponto inicial do caminho e pode ser útil para verificar se uma forma que parece fechada está realmente fechada. Se você estiver tentando executar ou visualizar um trabalho e vir um erro informando que você tem formas definidas para preenchimento que não estão fechadas, ou não é possível usar uma operação booleana com formas selecionadas, você pode corrigir isso rapidamente com a ferramenta de edição de nó. Se você vir dois nós verdes no mesmo caminho, é um sinal claro de que a forma não está fechada. Para reparar, clique e arraste um dos nós verdes para outro, para que eles se juntem automaticamente, fechando a forma. Se você vir apenas um nó verde em seu caminho, mas ainda for avisado de que ele não está fechado, clique e arraste o nó para verificar ou ampliar. Não é incomum que a quebra em uma forma seja tão pequena que não seja óbvia sem isso. É possível que uma forma comece e termine quase no mesmo lugar, sem que os nós estejam realmente unidos. Agora vamos examinar cada uma das ações que podem ser realizadas com esta ferramenta. Passar o mouse sobre qualquer nó de canto e pressionar S irá convertê-lo em um nó suave. Fazer o mesmo em uma linha reta lhe dará alças que permitem transformá-la em uma curva. Você também pode simplesmente pegar qualquer parte de uma linha reta e arrastá-la para dobrá-la em uma curva. Pressionar L enquanto passa o mouse sobre uma curva a transformará em uma linha reta. Você também pode converter um nó suave em um nó de canto pressionando C. Se você quiser simplificar uma forma, qualquer nó ou linha pode ser excluído passando o mouse sobre ele e pressionando D. Para inserir um nó, passe o mouse sobre qualquer linha ou curva onde deseja adicioná-lo e pressione I. Se quiser adicionar um nó no ponto médio entre dois existentes, pressione M.
Pressionar B sobre qualquer nó criará uma quebra na forma, permitindo abrir qualquer ponto fechado nessa forma. C permite cortar qualquer linha em um caminho de volta à próxima linha com a qual ela cruza. O comportamento disso é semelhante ao que acontece ao usar a ferramenta de solda, mas você obtém controle adicional ao poder escolher quais das linhas sobrepostas gostaria de cortar, e pode usá-lo com formas abertas. Para usar a ferramenta de corte em um caminho, ela deve cruzar com outro caminho. E a função de extensão de linha. Isso é usado para estender um caminho até o ponto de interseção mais próximo. Funciona com linhas e curvas, mas existem alguns requisitos para esta função. Primeiro, ele só pode ser usado no ponto inicial ou final de um caminho aberto. O marrom menor entre os nós não funcionará. Semelhante ao trim, também deve haver outro caminho em sua área de trabalho com o qual ele possa cruzar depois de estendido. Neste primeiro exemplo, se eu passar o mouse sobre o nó final e pressionar E, nada acontecerá. Isso ocorre porque não há outras formas alinhadas com o caminho para o qual ele se estenderá. Assim que movo uma forma em seu caminho e pressiono, e no nó novamente, podemos ver que a linha se estende até ela. Por último, mas certamente não menos importante, está a função Align to Angle, que permite alinhar qualquer número de formas ao ângulo horizontal, vertical ou de 45 graus mais próximo. Para usá-lo, selecione o objeto ou objetos que deseja girar. Com a ferramenta Nó ativa, passe o mouse sobre a linha que deseja alinhar e pressione A. A linha se encaixará no lugar e quaisquer objetos adicionais selecionados girarão com ela. Como você pode ver, a ferramenta de edição do nó é incrivelmente poderosa e versátil. Esteja você projetando gráficos originais ou ajustando um design adquirido em outro lugar para deixá-lo pronto para laser, conhecer seus recursos lhe dará controle preciso de seus projetos. Certifique-se de se inscrever para mais vídeos excelentes sobre como dominar o Lightburn.